Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez no canal Teologia Cristalina, né? Trazendo aqui aquilo de mais puro, de mais transparente que a palavra de Deus tem. Tem um tempo que eu não gravo vídeo, né? Devido às outras obrigações que eu tenho, mas estou vindo aqui para falar de um assunto bem conhecido. Já foi muito questionado, hoje alguns perguntam, mas eu quero falar sobre a primogenitura de Jesus. Jesus, ele de verdade foi o primeiro a ser criado. Hoje em dia as pessoas têm trocado a palavra criado por gerado, baseado lá em Colossenses no capítulo 1 e no versículo 15, onde lá diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Eu quero gravar esse vídeo porque a primogenitura na Bíblia, ela é um pouquinho complexa, apesar de que a maioria das pessoas entendem que ela é fácil, mas ela não é. A Bíblia ela tem algumas formas de interpretar a primogenitura. Às vezes a primogenitura, dependendo do capítulo e do versículo, está falando literalmente do primeiro a ser gerado. Às vezes é assim que está falando. Às vezes a primogenitura está falando de questões como supremacia, como importância, como superioridade. E eu vou dar alguns exemplos disso aqui. Pega a sua Bíblia, acompanha na sua Bíblia. E antes de eu ir lá para Colossenses, eu vou falar essas diferenças da palavra primogenitura na Bíblia. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 2, no versículo 7, lá fala assim que ela, Maria, né, deu à luz a seu primogênito e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele, né? Lucas 2 e 27. Ali está falando de Jesus. Ela, a Maria, deu à luz a seu primogênito. Ali é no sentido literal. Verdadeiramente, Jesus é o primogênito de Maria, é o primeiro filho de Maria. Então ali a primogenitura é no sentido literal. Outro versículo que fala que é no sentido literal é em Lucas, no capítulo 2, no mesmo capítulo, no versículo 23, onde passa aquele período onde Jesus é circuncidado, todo aquele ritual da lei de Moisés. Aí no versículo 23 fala assim: cumpre a lei de Moisés nele agora, no primogênito de quem? De Maria, o primeiro filho que Maria teve, Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E será consagrado ao Senhor. Aí ele ia apresentar rolas ou pombinhos para fazer a oferta. Então, nesses dois exemplos, a primogenitura ela é no sentido literal. Jesus, de fato, é o primeiro filho de Maria. E ele também teve que cumprir a lei de Moisés, porque cumpria no primogênito a lei de Moisés. A Bíblia, em Deuteronômio, no capítulo 21, do versículo 15 ao 17, fala do direito literal do primogênito. Deuteronômio 21, do 15 ao 17. Eu não vou citar ele aqui não. Mas lá fala também do direito literal do primogênito. Todo primeiro filho de um homem, ele recebia porção dobrada de qualquer coisa, sendo da esposa que ele amava ou da concubina. É o primeiro filho dele. É o direito dele de primogenitura. Mas o que acontece? Que nós vamos agora partir para Colossenses no capítulo 1 e no versículo 15. Se o pai, presta atenção, se o pai, o cabeça daquela família, por algum motivo, ele quisesse dar a porção dobrada dele para outra pessoa, ou se ele quisesse abençoar outro filho dele, isso tem na Bíblia também. Se o pai quisesse dar lugar de direito para outro, dar honra, supremacia, herança, ele fazia isso. Por exemplo, eu falei de sentido literal, agora eu vou falar de sentido figurado. A Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 4 e no versículo 22, Israel é chamada de o primogênito de Deus. Deus fala, olha, deixa o meu filho, meu primogênito ir embora daqui. Lá em Êxodo, no capítulo 4 e 22. Israel não foi a primeira nação a ser criada. Qualquer pessoa que estuda a Bíblia um pouquinho sabe disso.
Qualquer pessoa, a nação chamada Israel, ela não foi a primeira a ser criada. Já existiam outras nações. Mas Deus chama Israel do quê? Minha primogênita, o meu filho primogênito. Por quê? Porque ela é primogênita por causa do lugar de importância que ela ocupa nos planos de Deus. Olha só, tirando agora a primogenitura do sentido literal e passando para ela figurada. Era um povo diferente. Não se confundia com outros povos. Na nossa língua portuguesa a gente fala que era povo distintos, né? Porque ocupavam um lugar de importância nos propósitos de Deus. Então lá em Êxodo 4:24, Israel, mesmo não sendo a primeira nação a ser criada, é chamada de primogênito, sentido figurado. Em Salmos, no capítulo 89 e no versículo 27, a Bíblia está falando ali de Davi. Salmos 89 e no versículo 27. Mas se você olhar no versículo 20, diz assim, ó: achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. E lá no versículo 27 diz assim: também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Mas como assim? Davi não era o primeiro filho de Jessé, mas para Deus ele era o primogênito dele. Olha que interessante isso, né? Tá vendo que a Bíblia chama Jesus de primogênito, lá sendo filho de Maria? Literalmente, ele era, fazendo as ofertas da lei. Mas aqui nós já demos dois exemplos de outras pessoas sendo chamadas de primogênito e não é o primeiro. Israel não é a primeira e Davi não é o primeiro. Filho de Jessé é o último, se eu não me engano, de uma linhagem de 8 filhos, se eu não me engano. E no versículo 27 fala, Deus olhou para ele e falou, eu vou fazer Davi o meu primogênito. Preferência, importância, superioridade. Eu vou fazer Davi o mais elevado. Davi era o caçula, era o último. Mas Deus colocou ele em um lugar de quê? De supremacia, de primazia, de soberania. O primogênito. Quer outro exemplo? Ismael e Isaac. Abraão teve 2 filhos, não teve? Um chamava Ismael, o primogênito, e o outro chamava Isaac. Quem Deus manteve a bênção de primogenitura? Quem Deus abençoou como primogenitura? Olha só, literalmente o primogênito era Ismael, o primeiro filho de Abraão. Mas quem é que Deus colocou como superioridade, como elevado, como importância, como preferência? Isaac. Isaac era o filho da promessa. Ele é que recebe as bênçãos da primogenitura. Outro exemplo? Esaú e Jacó. Isaac teve 2 filhos, né? Esaú e Jacó. Quem nasceu primeiro? Esaú. A Bíblia fala que Esaú nasce primeiro e Jacó vem agarrado nele, né? Vem agarrado nele. Quem nasceu primeiro? Esaú. Quem Deus sustentou a aliança? Com quem que Deus falou, não, a aliança é com ele? Com Jacó, que logo se tornou Israel. Olha que interessante isso, né? Jacó compra o direito de primogenitura de Esaú e Deus confirma, falou, ok, a minha aliança é com Jacó. Tá vendo essa diferenciação de primogenitura? Existe ela literal, mas existe ela figurada, onde uma pessoa é eleita por Deus ou pelo seu próprio pai e recebe as bênçãos da primogenitura. Você quer ver outro exemplo? Quem é o primogênito de Jacó? Alguém lembra aí? Rubem. Rubem é o primogênito de Jacó. A Bíblia fala lá em 1 Crônicas, no capítulo 5 e no versículo 1. Olha só, Rubem era o primeiro filho de Jacó. Primeiro. Tudo isso para responder Colossenses 1:15. Jesus foi o primeiro, e eu estou mostrando para vocês que o primeiro às vezes é o último, o primeiro às vezes é primeiro por escolha de outra pessoa, que o primeiro nem sempre é o primeiro. Estou mostrando isso aqui na Bíblia. Pega a sua Bíblia e vai conferindo aí. Em 1 Crônicas, no capítulo 5 e no versículo 1, está escrito assim,
Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, que é Jacó, no caso, que já teve o nome mudado para Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, lembra que o Rubem teve um caso com uma das mulheres de Jacó? Porque ele profanou a cama de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, que era filho de Israel. De modo que Rubem não foi contado na genealogia da primogenitura. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Olha que interessante, né? Mais um exemplo onde o primogênito era Rubem, mas Jacó abençoa José e abençoa seus filhos. Eles receberam pelo próprio pai o direito da primogenitura. Não eram o primeiro, mas a Bíblia está chamando eles de quê? Primogênito. Vou recapitular mais uma vez. A Bíblia agora está chamando de primogênito quem não é o primeiro. Israel não é a primeira nação, Davi não era o primeiro filho, Jacó não era o primeiro filho de Abraão, de Isaac. Jacó não era o primeiro filho de Isaac. Isaac não foi o primeiro filho de Abraão. Todos eles receberam a bênção, e até em 1 Crônica nós lemos aí o nome de direito de progenitura. E é interessante que Jacó faz a mesma coisa com os filhos de José. Jacó, além de falar em 1 Crônicas que Rubem não seria mais o seu primogênito, em Gênesis no capítulo 48, quando Jacó está quase falecendo, que ali ele tem o nome de Israel, né? Jacó pede para chamar José e os filhos dele. Quem eram os filhos de José? Manassés, o primogênito, e Efraim. Em Gênesis no capítulo 48 e no versículo 14 está escrito assim: mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Não era o primogênito Efraim, que era o menor, diz a Bíblia. Eu estou em Gênesis 48 e versículo 14. E a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o primogênito, dirigindo as suas mãos propositalmente, não obstante para Manassés, o primogênito. O que acontece? José vendo aquilo no versículo 17, fala assim: pai, o que o senhor fez não está certo não, porque o meu primogênito, o primeiro filho meu gerado, é Manassés, mas o senhor está abençoando Efraim. E a Bíblia fala no versículo 17 de Gênesis 48 que José não viu aquilo com bons olhos. E você sabe o que Jacó, que ali chama Israel, responde para ele? No versículo 19, diz assim: mas seu pai recusou, porque José tentou tirar a mão de Israel, de Jacó, e destrocar. Falou: não, o senhor tem que pôr a mão direita na cabeça de Manassés e a mão esquerda na cabeça de Efraim, que ele é o segundo. E no versículo 19 diz a Bíblia que o seu pai recusou. E Jacó respondeu para ele, que ele chama Israel, né? Respondeu para ele: eu sei, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu também vou abençoar Manassés, ele vai ser grande, contudo seu irmão menor será maior que ele. Olha as bênçãos aí. Olha as bênçãos da primogenitura aí. Olha que interessante isso, né? E lá no versículo 22, no finalzinho, Jacó, que é Israel, fala assim para José. Ele fala para José assim, no versículo 22 de Gênesis 48, ele fala assim: e eu tenho dado a ti também um pedaço de terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Olha só, José, que não é o primogênito, está recebendo pedaço de terra a mais, e os filhos deles entraram como primogênitos, lá em 1 Crônicas, no capítulo 5, no versículo 1, no lugar de Rubem, que era o primogênito. Por que eu estou falando isso aqui? Para chegar em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15. Com certeza, Paulo ele está referindo a Jesus Cristo
Não como o primeiro, igual poucas pessoas entendem assim. Porque lá está escrito primogênito, né? Então eu estou falando aqui a diferença que tem primogênito ser o primeiro e primogênito não ser o primeiro. Lembra? Primogênito ser o primeiro e ele não ser o primeiro. E dei um monte de exemplo aqui de pessoas que se tornaram primogênitas e não eram os primeiros. Não foram os primeiros. Mas Paulo está falando de Jesus ali exatamente disso. Como lugar de supremacia. Jesus é o primogênito ali por primogênito da criação, por supremacia, por herança, por bênçãos, por ser o mais importante de tudo e de todos. Recebe o nome de primogênito, e não porque ele é o primeiro a ser criado. Por que eu afirmo isso? Porque a Bíblia fala isso. A Bíblia fala lá em Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, que Jesus é de eternidade. Lá em Miqueias, no capítulo 5 e no versículo 2. Algumas pessoas falam, não, tá falando de Davi, ele está se referindo a Davi, mas está falando da descendência de Davi, está se referindo a Jesus, porque os magos, quando os magos vão visitar Jesus, eles repetem Miqueias, capítulo 5 e versículo 2. Está lá em Mateus, no capítulo 2 e no versículo 6. Em Mateus capítulo 2, versículo 6, os magos repetem Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, e lá fala que ele é antes de tudo, é antes do tempo, é atemporal, se referindo a Jesus. Ele é sem princípio e sem fim. Em João, em João capítulo 1, no versículo 3, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Jesus é o verbo, é o logos, a força motriz que gera tudo, que põe tudo a funcionar. Jesus, a Bíblia fala que ele e o Pai é um só, lá em João 10:30, né? Eu e o Pai somos um. Não vou entrar em detalhe de estudo sobre isso, porque eu estou falando de primogenitura. Ali ele fala um na essência, um na mesma natureza, ou seja, sem fim, sem tempo, atemporal, os mesmos atributos, diferentes nas pessoas, né? Jesus na pessoa de Deus Filho. Diferentes nas pessoas, mas iguais na essência, na natureza. Ele e o Pai é um, não tem princípio e não tem fim. É o verbo. Quando Jesus fala que é o verbo ali, o logos, né? No Antigo Testamento, se você procurar estudar no Antigo Testamento, não se refere Jesus no Antigo Testamento como primogênito filho, mas se refere a ele como logos, como a mesma essência de Deus. O logos, o ser eterno, aquele que sempre existiu. E agora, para a gente finalizar sobre isso, para nós finalizarmos, como que pode, né? Como que pode a Bíblia chama Jesus de eterno, igual eu li em Miqueias 5:2, em João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que ele é o Logos, João versículo 10, versículo 18, João 10:30, Colossenses 2:9, sempre está falando que Jesus não tem princípio. Sempre está falando que não tem princípio. Como que pode Jesus ser criado? Como que pode Jesus, como ele não tem princípio, né? Ele não tem princípio. Como que pode Jesus ser criado e ser o autor da vida? Tudo que existe vem dele, né? Tudo que existe vem dele. Aí como que pode ele ser criado sendo que tudo que existe vem dele? É estranho isso, sabe? Mas eu vou partir para o final pegando o mesmo texto que todo mundo pega, que é Colossenses, capítulo 1 e versículo 15. Lembrando que eu estou falando sobre primogenitura, pessoas que literalmente foi primogênito, igual eu falei que Jesus foi primogênito de Maria, literalmente, e peguei versículos também onde pessoas não eram primogênitas, não foram os primeiros a ser criadas, a nascer, a ser gerado, mas se tornaram primogênitos, né? E dei exemplos aí, tá no vídeo. Volta lá e recapitula os primogênitos que não eram primogênitos. Israel, Davi, Isaac, Jacó,
José, que entrou no lugar de Rubem com seus filhos, né? Efraim, que é o filho de José que entrou no lugar de Manassés. Tudo se tornou primogênito sem ser os primeiros a ser gerados. Interessante, né? Quase ninguém presta atenção sobre isso. Está na Bíblia. Todo mundo lê a Bíblia primogênito. Não, o primeiro a ser criado é o primeiro. Não é. A Bíblia mostra. Só que agora eu dei 4 ou 5 exemplos de que não é. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, que é onde as pessoas falam, né, que ele é o primogênito de toda a criação, é como eu falei, não é ser o primeiro ali, e dei os exemplos, mas ele ser, não é ser o primeiro a ser criado, mas a importância de Jesus. Porque dele depende toda a vida e toda a existência. E o versículo 15 é tão interessante que ele já começa falando do versículo 15, dessa importância de Jesus, desse lugar de honra que ele tem, de primogenitura, dessas bênçãos que ele recebe, da herança que Jesus recebe, né? A herança de bênção que Jesus recebe, disso tudo que ele recebe como direito de primogenitura, não por ser criado, mas por tudo isso que eu estou falando aqui, né? Direito, honra, supremacia, herança, lugar de honra. No versículo 15, diz assim, em Colossenses, no capítulo 1, e no versículo 16. Lá fala que Jesus é o próprio arquiteto, é o próprio criador. Tudo existe nele. Pega a sua Bíblia e olha aí. Colossenses capítulo 1, e agora eu estou no versículo 16, porque todo mundo fica no 15. Eu tenho comentado isso na minha casa, onde eu reúno, aqui em vídeos. E é difícil demais as coisas, porque assim, geralmente, isso acontece comigo também. Acontecia mais no passado, mas eu sempre vou corrigindo. Pegar um versículo isolado é risco demais de dar problema. E 99% das denominações e de quem prega faz isso. 99%. 99%. A pessoa pega o versículo 15 de Colossenses capítulo 1, versículo 15, e lê lá, não, porque ele é o primogênito da criação. Olha o tanto de coisa que eu falei aqui sobre primogenitura. E olha o que o versículo 16 diz. Lê na sua Bíblia o versículo 16, que o versículo 16 está falando exatamente de Jesus, que tudo que existe é por causa dele. Eu estou com a minha Bíblia aqui, eu vou lê-la aqui. Colossenses, não, eu vou ler ela aqui no computador. Colossenses capítulo 15. No versículo 16 diz assim, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Só o versículo 16 já mata o 15. É difícil, né? Quando você pega um versículo e fala, isso aqui mesmo, pronto, acabou tal. O versículo 16 fala que ele é o próprio Criador, ele é o arquiteto. Tudo que existe no mundo, ele é o autor da vida. Tudo que existe no mundo existe nele. Veio dele, de Jesus. Veio dele. Por ele. Lá fala que veio por ele, veio por Jesus e veio para ele. Ele é o alvo. Ele ele é a força motriz. Ele que é o Logos, que é a palavra lá de João, né? O Logos é a força motriz, é o que gera tudo. É dele que nasce tudo, que vem tudo. Aí como que Jesus pode ser criado se dele vem tudo? Consegue entender? Eu vou ter que fazer isso aqui no vídeo, ó. De Jesus vem tudo, certo? Vem tudo. Tá aí em Colossenses. Vem tudo. Aí de repente esse tudo vem na cabeça de alguns. Esse tudo vem. De repente esse tudo some e Jesus é criado. Mas como que Jesus é criado se vem tudo dele? Ele está aqui, ó. Ele está aqui atrás, ó. Não tem como ele ser criado se vem tudo dele. Não tem como ele criar ele. Ele cria ele? Não existe isso.
Não existe isso. Tudo que acontece na vida vem de matéria-prima. Para você criar tudo é matéria-prima. Você criar uma árvore, a matéria-prima, você criar um papel, a matéria-prima é a árvore. Não tem como o papel criar a árvore. É a árvore que cria o papel. Não tem como para papel falar, não, o papel agora vai criar a árvore. Não, é a árvore que faz, da árvore que faz o papel. É de Jesus que vem tudo. Deu um exemplo bobo, mas para entender, né? É de Jesus que vem tudo. Olha o versículo. Eu acho estranho, sabe? Não tem como ele ter criado tudo, sumido do mapa e depois alguém vir criar ele. Não existe isso. Porque o versículo 16 fala isso, né? O versículo 16 fala que ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Anjos, principados, potestades, tudo Jesus criou. Tudo Jesus é quem criou. Vem tudo dele. Então quando a pessoa lê o versículo 15, falando que ele foi gerado, ele é o primeiro da criação, que é o versículo 15, né? Ele é o primeiro de toda a criação, e no versículo 16 já fala que ele criou tudo. Nele, por ele e para ele. Igual o apóstolo Paulo fala, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11 e 36, se não me engano. Olha o versículo 17, Colossenses 1. Colossenses 1, agora o versículo 17. E ele é o quê? Antes de todas as coisas. E todas as coisas existem, subsistem por causa dele. Olha só. Olha o perigo de ficar lendo coisa isolada e saindo aí falando que é. A Bíblia fala que ele é antes. Ele existe antes de tudo. Antes que tudo. Eu estou falando isso aqui, né? Acaba que fica repetindo a mesma coisa. Não sei nem como é que explica uma coisa dessa. Porque, tipo assim, é tão lógico, né? É tão lógico. Eu dei 1 milhão de exemplos aqui falando de pessoas que receberam a primogenitura, que não foram os primeiros a ser criados. E está aqui Jesus agora. Ele nem criado foi. Ele nem criado foi. Agora ele recebe o nome de primogênito aqui por causa de quê? Por causa da supremacia dele. Volta a falar, por causa da supremacia dele. Por causa do direito que ele tem de honra, o lugar de honra que ele tem. Por causa das bênçãos que ele tem, por causa da herança que ele recebeu de Deus e passa para nós, por tudo. Por causa dele mesmo, por causa dele mesmo. Por causa dele mesmo. No versículo 17 fala que ele existe, antes que tudo começasse a existir, eu sempre gosto de usar essa palavra logos, né? Que é o que é engrenagem, né? Logos é engrenagem, é o que faz tudo começar. É o que faz tudo começar, é Jesus. É o poder de Jesus que sustenta e controla todas as coisas. É o poder de Jesus que sustenta e controla todas as coisas. Interessante que aqui no versículo 17, leia na sua Bíblia, não fala que ele era antes de todas as coisas, fala que ele é. Interessante, né? Daqui uns dias vão mudar a Bíblia, não sei também. Jesus não era, por quê? Porque ele sempre foi. Ele sempre foi. E o Espírito Santo teve um cuidado tão grande de colocar isso aí, que ele colocou assim, ó, no versículo 17, Colossenses, diz assim, ó, ele é, não é era, ele existe, não é existiu. Tá vendo o verbo aí? É. O verbo ser, ele é. Não está escrito ele era antes de todas as coisas, ele é. Não está escrito aí, ele existia. Ele existe. Jesus existe, sempre existiu. Ele existe antes de tudo. Antes de todas as coisas. Interessante essa palavra aí, né? Está escrito é e não era. Sol, lua, estrela, ele controla tudo. Tudo existe, é controlado por ele. Mesmo quando ele era homem, mesmo quando ele estava aqui como homem na terra. Ele chegou no mar e falou, mar, ó, acalma. Mar tem ouvido? Deve ter, né? Porque ele ouviu a voz de Jesus. Acalma, aquieta-te. Lembra lá em João 8:58? O que ele fala para aquela turma que estava lá?
Antes de existir Abraão, o que ele fala? Eu era. Não. Antes de existir Abraão, eu sou. Eu existo. Eu existo antes de Abraão existir. O povo ficou doido quando falou aquilo. Mas como assim? Tem gente pregando aí em 2000 e... Tem gente pregando nos anos 2000 que o Senhor foi criado? O povo esquece esses versículos, né? Tem gente pregando aí que o Senhor foi criado, e ele pega e fala, pois é, antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou. Ele não disse eu era. Ele não disse eu não existia. Então eu queria deixar isso aqui para nós. Jesus não foi criado, não foi gerado, porque ele sempre existiu. Não fique só com o versículo 15. Não fique só com o versículo 15 de Colossenses capítulo 1. Leia o 16 e leia o 17. E eu vou finalizar com esses dois versículos mais uma vez. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas existem e são sustentadas, subsistem por ele. Deus abençoe e até o próximo vídeo.